Vamos continuar o estudo sobre os direitos das coisas e reais com a unidade 3. Vamos falar agora sobre a propriedade. Conceito, características e aquisição. O conceito de propriedade, ele constitui os seguintes fatores. A propriedade é um dos pilares do direito civil e se diferencia da posse por ser um direito e não apenas um fato. É o mais complexo dos direitos reais, conferindo ao seu titular, o proprietário, uma série de poderes sobre a coisa. O Código Civil brasileiro, ele não oferece uma definição única e fechada para a propriedade, mas caracteriza ao descrever os poderes que ela confere ao seu titular. O artigo central que define o conteúdo do direito de propriedade é o artigo 1228 do Código Civil. Ele dispõe que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Com base nesse artigo, nós podemos extrair as 4 principais faculdades ou poderes do proprietário, que são os direitos de usar, gozar, dispor e reaver. O direito de usar, ele é o direito de proprietário se servir da coisa da maneira que lhe aprouver, extraindo dela os serviços que ela pode oferecer, por exemplo, morar em uma casa ou utilizar um carro. O direito de gozar é o direito de o proprietário perceber os frutos e rendimentos da coisa. Isso inclui os frutos naturais, como colheita de uma plantação, industriais, exemplo, produção de uma fábrica, civis, exemplo, aluguel de um imóvel. Dispor é o direito de o proprietário transferir a coisa, alterá-la ou gravá-la, ou seja, constituir em hipoteca ou penhor, ou até mesmo destruí-la, embora esta última faculdade seja limitada pela função social da propriedade. E o direito de reaver é a faculdade do proprietário buscar a coisa onde ela estiver, podendo tirá-la das mãos de quem a detenha ou possua de forma injusta. Este poder, ele se manifesta na ação reivindicatória, que é a ação judicial do proprietário para reaver a coisa de um possuidor injusto. Quais são as características da propriedade? A propriedade, ela possui características, ela pode ser absoluta, exclusiva e perpétua. Absoluta. O proprietário, ele pode usar a coisa da forma que quiser, sem a interferência de terceiros. No entanto, essa faculdade, ela é relativizada pela função social da propriedade. Ela é exclusiva. A propriedade, ela é atribuída ao único titular, não podendo haver 2 pessoas exercendo simultaneamente o direito de propriedade sobre o mesmo bem na sua totalidade. Perpétua. A propriedade, ela não se extingue com o tempo. Ela só é perdida se o proprietário a transferir, abandonar ou se ela for expropriada. Quanto à aquisição da propriedade. A aquisição da propriedade, ela é o processo pelo qual uma pessoa se torna titular de um bem, exercendo sobre ele os poderes de usar, gozar, dispor e reaver. No direito civil brasileiro, a forma de aquisição ela é tratada de maneira diferente sobre os bens móveis e imóveis, além de ser classificada como originária e derivada. O princípio fundamental da propriedade no Código Civil é que um contrato de compra e venda, por si só, ele não transfere a propriedade. A propriedade ela é adquirida apenas como ato posterior, chamado de transmissão. Para os bens imóveis, a transmissão ela ocorre com o registro do título no cartório do registro de imóveis. Para os bens móveis, a transmissão ocorre com a tradição, ou seja, entrega da coisa. A aquisição de propriedade imóvel, ela é um processo formal e solene, com destaque para as publicidades dos atos. Ela pode ser uma aquisição derivada e uma originária. A derivada, a propriedade ela é transferida de um titular anterior para um novo, com base no negócio jurídico. A principal forma ela é inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas. O artigo 1245 ele estabelece que
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro de título translativo no registro de imóveis. Esse artigo, ele estabelece a regra de ouro. A compra e venda de um imóvel, ela não transfere a propriedade, apenas cria a obrigação de fazê-lo. A propriedade, ela só é transmitida com o registro de título, a escritura pública na matrícula do imóvel. Quanto à aquisição originária, neste caso, não há relação de transmissão com o proprietário anterior. A propriedade, ela é adquirida de forma independente, através da usucapião, que é a usucapião extraordinária e ordinária. Essa usucapião, ela é uma posse prolongada, pacífica e ininterrupta de um bem que pode levar à aquisição de sua propriedade. A usucapião, ela é uma forma mais comum de aquisição originária de imóveis. O Código Civil, ele prevê diversas modalidades, no caso que seria a usucapião extraordinária, que adquire-se a propriedade com 15 anos de posse, independentemente do justo título e boa-fé, que o prazo pode também ser reduzido a 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no local a sua moradia habitual ou realizado obras e serviços de caráter produtivo, e ele está contido no artigo 1238, e a usucapião extraordinária, que ela adquire-se a propriedade com 10 anos de posse, desde que o possuidor tenha justo título, documento que, em tese, seria válido, mas tem um vício, e boa-fé. E ele está contido no artigo 1242. Essa usucapião extraordinária também ela pode ter o prazo reduzido para 5 anos, em situações específicas. Quanto à cessão. A cessão ela é a aquisição de propriedade de tudo que for naturalmente unido ao imóvel, ou plantado ou construído nele. O Código Civil, ele divide essa cessão em duas. A cessão natural, que seria a formação de ilhas, o aluvião, a avulsão, contido no artigo 1248, e a cessão artificial, que são as construções e plantações, que em regra pertencem ao dono do terreno, que seria o artigo 1253, embora haja regras específicas para casos em que a construção ou plantação é feita com material alheio, o terreno alheio, que está contido no artigo 1255 do Código Civil. Quanto à aquisição da propriedade imóvel, ela é mais simples e ela é feita através da tradição. A aquisição derivada é a tradição da entrega da coisa. Assim como o registro é essencial para imóveis, a tradição ela é indispensável para bens móveis. A tradição ela pode ser real, simbólica ou ficta. E ela está contida no artigo 1267 do Código Civil, que diz que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Quanto à aquisição originária. A aquisição originária da propriedade ela pode ser feita por usucapião de bens móveis e a ocupação, a descoberta do tesouro, o achado de coisa perdida. Quanto à aquisição de bens móveis, ela também se aplica a bens móveis, mas com prazos menores. O usucapião ordinário ele ocorre com 3 anos de posse contínua com justo título e boa-fé, e ela está contida no artigo 1260 do Código Civil, e a extraordinária com 5 anos de posse contínua e incontestada, que está contida no artigo 1261. A ocupação ela é a aquisição de propriedade de uma coisa sem dono ou abandonada, por meio da apropriação por quem a encontrar, e ela está contida no artigo 1263 do Código Civil. A descoberta do tesouro ela está contida no artigo 1264. O tesouro ele é um depósito antigo de coisas preciosas cujo dono não é conhecido. Se for encontrado por acaso em propriedade alheia, pertence por metade ao descobridor e por metade ao proprietário do terreno. Achado de coisa perdida. Diferente de um tesouro, o objeto perdido ele tem dono conhecido. Aquele que o encontrar tem um dever de restituí-lo ou entregá-lo às autoridades. O descobridor ele terá direito a uma recompensa chamada achádego.
não inferior a 5% do valor do objeto. E esse achado de coisa perdida, ele está disposto no Código Civil, no artigo 1233 e 1234 do Código Civil. Tá? E finalizamos mais uma unidade, né, que seria a unidade 3. Não se esqueça dos exercícios.